Olá, olá, pessoas! Hoje nós vamos falar sobre um livro que, além de ser um livro, é uma poesia, é uma canção. Te convida a bailar um pouquinho entre as palavras, as letras e as rimas, eu diria. Estou falando de Pequena Coreografia do Adeus, da Aline B. Vamos conversar sobre ele. Meu nome é Margarete Bretoni e esse é o meu canal. Se você não se inscreveu ainda, já aproveita, já clica ali e inscreva-se nesse canal. Eu vou trazer resenhas de vez em quando, leituras de contos autorais e estou trazendo também primeiras páginas. Então pego um livro, leio as primeiras páginas pra gente curtir um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Eu realmente achei esse livro uma canção, porque ele faz a gente bailar ali um pouquinho. Aborda tema sério, mas não tem uma escrita crua, ela tem uma escrita poética. Então, por mais pesado que seja o assunto que está sendo abordado, a forma com que a Aline escreveu, a forma com que ela colocou o olhar da personagem ali, é poético. Então você sabe que aquilo está sendo duro, mas é uma dureza em que você consegue seguir em frente. Porque às vezes tem livro que você lê que é tão cru que você fica, ai meu Deus, será que eu continuo a leitura? Ou é melhor eu parar por aqui? Não é o caso desse livro. Pequena Coreografia do Adeus conta a história da Júlia, Júlia Terra, e a Júlia vive em uma casa com uma família meio disfuncional, eu diria. A mãe é uma pessoa agressiva, é uma pessoa, eu diria que frustrada. E às vezes pessoas frustradas descontam as suas frustrações em quem está próximo. Ao invés de mostrar o amor, mostrar que se importa, a pessoa prefere ferir quem está perto, né? Isso é tão estranho, né, gente? Meu Deus do céu. E uma coisa que, assim, eu não gosto do estereótipo de dizer, quem vive em uma família em que existe violência, ela só entende a violência como amor e tudo. Eu acho isso muito pesado, porque parece que você coloca a pessoa dentro de uma caixinha e ela não vai conseguir nunca sair daquela caixinha. Então, eu sou muito contra esse tipo de pensamento. Mas a Júlia acaba se tornando uma adulta mais fechadinha, mais no mundinho dela. Ela ainda não entendeu, ainda ela não conseguiu construir ali uma vida melhor para ela, no sentido do que a gente pensa para ela. Porque a Júlia é uma personagem que a gente quer abraçar, sabe? Eu queria muito abraçar a Júlia. E então ela acaba sendo mais fechadinha, mas graças a Deus ela não carregou isso de o amor que eu conhecia é um amor violento e eu vou carregar isso comigo. Graças a Deus, porque sai desse estereótipo que eu acho horroroso que as pessoas acabam colocando, assim, essa pecha que as pessoas acabam colocando sobre os outros, né? É... O relacionamento dela é bastante complicado com a mãe e com o pai. Então, só para exemplificar aqui como que é o pai na vida dela, os pais são separados, então ela encontra-se com o pai algumas vezes e tal. E o pai não faz muita questão de se aproximar efetivamente da filha, sabe? Em questão de amor, em questão de carinho. Ele tá ali, de corpo. De resto, é resto. Ela vê o pai na praça. Isso aqui é bem no comecinho do livro, tá? E ela vê o pai com uma mulher. E aí, olha o que ela constata do pai. Um homem feliz que era meu pai, sempre triste quando estava ao meu lado. O pai estava sorrindo. O pai estava mostrando os dentes. Ela nunca nem tinha visto os dentes do pai. Então é uma relação bastante conturbada, bastante distante, né? Era muito mais conturbada com a mãe? Sim, mas também com o pai ele não fazia por onde, sabe? De tentar suprir isso daí, porque talvez ele nem soubesse como fazer isso, né? A realidade de muita gente, né? A mãe, eu diria que a mãe é uma mulher frustrada. Acho que eu já falei isso, né? E desconta as suas frustrações na filha. E assim ela cresce, né? E a escrita da Aline, ela faz a gente dançar, assim, nesses sentimentos, nessas sensações todas que a Júlia vai tendo durante a vida. E acaba se tornando interessante de ver, assim, as palavras que ela usa, a forma com que ela aborda os assuntos. É uma forma que faz a gente
conseguir tomar fôlego, sabe? É bem interessante. Eu gostei bastante exatamente por causa disso. É uma leitura rápida. É um livro que acaba sendo curto porque ele tem uma diagramação diferente. E sobre essa diagramação, eu fiz questão de ler esse livro em físico, porque eu sou muito adepta ao e-book. E eu fiz questão exatamente pela diagramação, porque eu queria ter a experiência completa. Para ser sincera, eu diria que eu fiquei um pouquinho. Não me agradou tanto, sabe? Eu ouvia muito, via muitas pessoas falando exatamente dessa experiência, dessa diagramação, porque era em poesia e tal. Isso me incomodou, isso não foi interessante para mim. Porque tornou a leitura meio atravancada, assim, sabe? É evidente que eu entendi todas as intenções, ou pelo menos eu acho que eu entendi. Por exemplo, uma palavra que, sei lá, eu me sentia pequena. Então, a pequena é uma palavra já escrita numa fonte menor, sabe? Para causar aquela impressão de que ela realmente se sentia diminuta ali. Tudo bem, eu achei isso sensacional, assim, ter esse cuidado, sabe, para contar a história. Eu tô contando a história de outras formas, não só através das palavras lidas, mas nas sensações que elas estão te causando. No entanto, em muitos momentos, causava esse atravancamento, assim, essa empacava. Ai, o que é aqui? Ai, sabe? Eu me incomodo com esse tipo de coisa, não sei. Porque eu gosto de ler fluidamente, não ter que voltar e falar, ai, peraí, tá. E teve até uma página que eu falei, ué, o que tá escrito aqui, gente? Eu não entendi nada. Tudo bem que eu sou meio atrapalhado, mas sou meio anta, mas tá exagerado. Mas que tinha uma palavrinha tão pequenininha e ela tava tão solta na folha que eu não tinha visto. E aí eu olhei e falei, ué, não faz sentido isso aqui. Que frase é essa? E aí eu olhei, a palavrinha tava lá embaixo, assim, sozinha, solta, isolada. Era a intenção? Era. Mas isso acaba atrapalhando um tiquinho a leitura, sabe? Então, sinceramente, eu poderia ter lido em e-book, pra ser sincera, assim. Mas isso não fez com que eu gostasse menos do livro, não. Eu só achei que a experiência não foi tão completa quanto eu achei que seria. Porque talvez a expectativa foi, foi outra, né? E eu quero ler um trechinho aqui, vamos ver o que eu acho aqui. Porque aqui é a casa de bailarina, né? E tem uma filhinha bailarina, a Sanili tava aparecendo aqui. Eita, bonitinha! É, E aí tem uma parte fofa que fala sobre os bailarinos e tal. Eu até mostrei pra minha filha, eu falei, ai, que fofo, gente. Aqui, achei. Será que um bailarino também dança o silêncio? Se os pés tocarem no chão, ainda é silêncio? E o que faz um bailarino se não devolver o ar que faltava em nossos pulmões? Esse é um momento em que a Júlia está passando por certas dificuldades e a diretora da escola acaba sugerindo que ela faça aula de balé. E então ela tem essas conjecturas, assim, né? E é bonito de ver, assim, essas frases montadas dessa forma, né? E como eu disse, eu destaquei essa frase exatamente por ser aqui a casa de uma bailarina. Quem me segue no Instagram vê que de vez em quando eu coloco lá, Casa de Bailarina, episódio de hoje. E para finalizar, eu acho que esse vídeo já tá ficando grande demais, falando sobre relações humanas, em que ferir quem tá próximo é muito mais fácil e que quem tá próximo a gente acaba percebendo os defeitos, óbvio, porque a gente tá ali direto, né? O que dá total sentido nessa frase, nesse trecho, né? Deixa eu achar aqui, gente. Por que será que os estranhos sempre nos pesam menos? Talvez por serem terra desconhecida. É o que abre espaço para a nossa imaginação. Fulano deve ser ótimo, pensamos, e as respostas ficam em suspenso. Amamos a possibilidade de a pessoa ser exatamente aquilo que projetamos nela. Os estranhos não nos doem porque ainda não nos decepcionaram. E se mantivermos tudo a uma boa distância, seguirão sendo essa doce incógnita. Intenso, né, gente? E muito real, muito real nessa história. O que mostra, o caminho que mostra aqui que a Júlia percorre, tudo que a Júlia passa, é muito real. Sobre o final do livro,
Eu achei bem interessante como ele foi construído. E aí a gente fica, caramba, né? Que coisa! Porque dá a sensação de que, ok, aquela foi a única coisa possível, vamos dizer assim. É a única possibilidade que surgiu para a Júlia e a Júlia abraçou, sabe? É a última frase, praticamente, assim, eu não vou trazer spoiler. O que me fez lembrar de um conto, de um livro chamado As Boas Mulheres da China, da Xin Han. E diz exatamente a mesma coisa, com outras palavras, é outra história que não tem nada a ver. Mas tem um trecho que é exatamente esse trecho aqui. Na minha cabeça, lógico, né? E que é muito legal, porque é uma pessoa que faltou amor, faltou carinho, faltou afeto. O que faz ela sentir um carinho, um afeto em um determinado momento? Né? No texto da Xin Han, que são várias histórias de pessoas mesmo de depoimentos de pessoas que mandaram para ela. No caso dessa pessoa, foi quando ela sentiu um carinho na pele. E na realidade era uma mosca andando no braço dela. E o final da Aline Bay, para mim, foi exatamente isso. Foi aquele único lampejo, aquele único momento em que ela sentiria algo vindo da mãe dela. Foi muito legal, gente. Leiam. Eu só posso dizer isso. Eu acho que qualquer pessoa, se me perguntar assim, me diz um livro para ler, eu tenho alguns que eu diria, esse aqui entraria na lista. Porque ele é muito interessante. É muito legal ler esse livro. A experiência é muito boa. Tá bom? Beijo. Se você ainda não se inscreveu no canal, você se inscreva. Por favor, entra aí, clica aí, não sei aonde, não inscreva-se, dá o joinha e a gente se vê por aí, por aqui. Entendeu, né? Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.